Vamos começar agora a parte 3 da nossa aula. Como que o nutricionista ele vai ver os sinais de desidratação? Eu trouxe um pouquinho, revisando lá a semiologia da desidratação que vocês viram em avaliação nutricional. Então, vocês precisam ver se o paciente ele vai produzir salivação quando solicitado. Então, vocês vão pedir para ele dar uma babadinha ali, produzir a salivação. Se produzir, a quantidade é muito pequena. Se produzir uma quantidade muito pequena de salivação, é um dos sinais da desidratação. O brilho dos olhos se apresenta reduzido e tendem a ficar encovados. Então, vocês conseguem ver ali o olho um pouquinho mais opaco. Umidade da mucosa, tanto gengival quanto conjuntival, se apresenta restrita. Começa a apresentar aquela coisa da boca seca e começa a rachar. E o paciente, o aluno, o indivíduo, o atleta, ele te relata isso. Outra coisa, a língua na sua parte inferior apresenta pouca umidade e aspecto ressecado. E quando a gente fala em avaliação antropométrica, a gente pode pensar na elasticidade da pele após o pinçamento. Então, quando a gente faz o pinçamento de uma dobra, como funciona? A gente pinça a dobra e logo ela volta ao normal, certo? Então, o polegar e o indicador eles vão pegar o pinçamento da pele e ao soltar, a dobra vai voltar na velocidade normal à sua posição. Agora, se eu tenho uma diminuição dessa elasticidade, dessa hidratação, eu tenho um sinal de desidratação. Como que funciona? Você vai pinçar a pele, puxar. Quando você pinçou a pele, fez lá, aferiu a sua medida antropométrica, ao você soltar esse pinçamento, ele volta de maneira bem lenta. Isso é um dos sinais de desidratação, ou seja, tem a elasticidade da pele reduzida. Temos outros métodos de avaliação da hidratação, sendo o mais simples, sinal fisiológico da sede e essa semiologia que eu já passei para vocês. Então, quando a gente fala de sede, é um sinal de desidratação. O correto é que a pessoa não beba água no momento da sede, é que ela beba água antes de sentir sede, pois se ela está sentindo sede, significa que ela já está em processo de desidratação. Outras avaliações são água corporal total, osmolaridade plasmática, concentração urinária, bioimpedância, saliva, entre outros. Belezinha? E aí a gente entra na sudorese. O que é a sudorese? No dia a dia, o suor não representa uma perda de água muito significativa de água. Então a gente está lá sentadinho, bonitinho, estudando, trabalhando na frente do computador, ou na venda, ou algum outro serviço. E a gente sua, mas não a ponto de chegar a um estado de desidratação excessiva, porque a gente não vai perder muita água pelo suor. Mas, dentro da prática de um exercício físico intenso e prolongado, o suor representa uma perda de até 10 vezes maior que a perda de água pela urina de um dia. Então, a gente tem uma grande preocupação com o equilíbrio hídrico. Se perde 10 vezes mais, quer dizer então que eu tenho que fazer uma reposição mais eficiente para que eu não alcance o processo de desidratação, correto? Vamos lá. No exercício físico, eu tenho a produção de calor. Em qual momento? Em toda a contração muscular. Na contração muscular, eu tenho a liberação de energia. Calor é uma unidade de energia. Contração muscular, produção de calor. Se eu tenho produção de calor, eu tenho que ter algum mecanismo que me ajude a dissipar esse calor a fim de manter a minha temperatura corporal. Então, o corpo vai trabalhar na tentativa de dissipar o calor excessivo por meio do suor. Isso é o que a sudorese vai auxiliar aí. Taxa de sudorese. Quanto um indivíduo produz de suor, fatores que influenciam, biológicos e ambientais, como a gente já viu.
O que vai influenciar o aumento dessa sudorese? Esse indivíduo está com muita roupa? Está na presença de vento? Tem umidade de ar? Ele está em um país tropical? Ele está em um país mais ao norte? Então, vamos lá. Como se faz o cálculo da taxa de sudorese? Se pesa o indivíduo imediatamente antes e após a atividade física. Então, você pesa aquele indivíduo antes de começar o exercício físico e após terminar o exercício físico. E você vai fazer a diferença do peso corporal antes e depois. Então, o peso antes menos o peso após a atividade física. A partir do momento que você tem esse resultado, vai somar a ingestão de líquido através de bebida e eliminação através da urina, caso ocorra durante a realização da atividade. Divide-se o valor obtido pelo tempo de duração da atividade e o resultado é igual à taxa de sudorese, que é dada por ml por minuto ou litros por hora. Então, vamos imaginar um indivíduo de 80 quilos que praticou um exercício físico intenso durante 60 minutos. Durante esse tempo, ele consumiu 500 ml de água e, após o término, pesou-se e constatou que estava 78,9 quilos. Para calcular a taxa de sudorese, basta aplicar a fórmula: peso antes da atividade, 80 quilos, peso após a atividade, 78,9 quilos, mais o consumo de líquidos menos o volume de urina. Então, ele consumiu quantos? 500 ml de água. Ele urinou no período desse exercício? Não. Então, 0. Dividido pelo tempo da atividade, que são 60 minutos. Então, 80 menos 78,9 mais 500 menos 0 dividido por 60 igual a 8,35 ml por minuto. Então, a minha taxa de sudorese, nesse caso, foi de 8,35 ml por minuto. E aqui tem a fórmula para vocês. Taxa de sudorese, ml por minuto ou litros por hora, peso antes da atividade, menos peso após a atividade, mais consumo de líquidos e menos volume de urina, dividido pelo tempo de atividade física. Tranquilo? Isso é para vocês entenderem um pouquinho da questão da hidratação, não que esse cálculo irá cair na prova, tá bom? E aí a gente vai entrar na questão da temperatura corporal e termorregulação. Isso a gente vai começar nessa aula e vai terminar na próxima. Temperatura corporal. Estima-se que músculos ativos podem gerar até 100 vezes mais calor que músculos inativos. Por que isso acontece? Eu não falei que no momento da contração muscular há uma geração de calor porque eu estou produzindo ATP? Então, se eu tenho músculos em movimento o tempo todo, eu tenho diversas contrações musculares liberando calor, que é uma unidade de energia. Por isso, eles produzem mais calor que os músculos inativos, em repouso. A temperatura corporal pode elevar cerca de 1 grau Celsius a cada 5 a 8 minutos de atividade, quando não ocorre a dissipação de calor. Por isso, termorregulação é necessária, que é o controle fisiológico para a dissipação do calor corporal. A gente não falou lá no começo que quando eu tenho um aumento da temperatura corporal, eu tenho uma ruptura de células, eu tenho uma lise, morte celular, eu preciso evitar que o meu organismo perca essa função. Como que eu vou fazer isso? Dentro da termorregulação, com um controle fisiológico para a dissipação do calor corporal. Tranquilo? A gente vai encerrar essa parte aqui e na próxima a gente continua.